Eu não lembro se era para gravar no computador ou na nuvem. Botei todo mundo como co-host aí. A Bela, Su, Sal. Bom, gente. Continuando, né? A gente está fazendo a série de estudo, o estudo da série Despertando Virtudes, que foi no dia 10/6 desse ano. E a gente está no segundo vídeo, no segundo satsang dessa série, que é Fenômenos. E aí, toda semana a gente intercala um estudo. Então, a gente se junta para poder estudar, para conversar. E é maravilhoso que a gente possa se juntar para conversar, porque dessa forma, trocando ideia, a gente abre um campo muito maior de sacada, de virada de chave, é maravilhoso. E aí, depois do estudo, na semana seguinte, eu faço o Minutos do Saber, apresentando a partir de PowerPoint, que é bem interessante, as coisinhas ficam mais organizadas, né, com um textinho para a gente pensar melhor ainda. E trago muito no meu coração também as percepções do estudo, das nossas conversas, porque é muito legal. Então, que a gente possa cada vez mais participar do estudo, que ainda está mais ou menos, mas já está muito melhor. Antes estava só eu, a Bela e a Ana, e quem mais estava participando com a gente? E a Bídia. E no último estudo foi bem legal, o Alexandre participou, a gente conversou bastante. Então vamos começar, né? Falar sobre fenômenos. Bom, no comecinho desse satsang, o Saulo começa a falar sobre qual é a função, qual função que você veio executar aqui no planeta. E aí ele fala sobre ser feliz. E ser feliz está diretamente ligado com a libertação. Porque dentro de todas essas amarras, de todas essas coisas que a gente mesmo se colocou dentro dessas caixas, dessas camadas, que nem essa imagem que a gente mesmo se colocou, a gente não consegue ser feliz completamente. E a gente está sempre buscando alguma coisa fora, alguma coisa nova ou alguma coisa velha para trazer esse sentido de felicidade que na verdade é uma projeção, né? E aí vem essa frase aqui que ele fala: se salvar da prisão construída pelo falso eu. Ou seja, o que eu acabei de falar, né? A gente mesmo que cria tudo isso, que cria toda essa ilusão de separação, de falta, de necessidades, de crenças, tudo isso é a gente que cria. E para mim, assim, aqui é muito claro que eu ainda não me sinto feliz, que eu ainda me sinto separada, que ainda fico tentando buscar coisas para me deixar feliz. E assim, também é claro que não me deixa feliz, isso também é claro para mim. Mas são muitos vícios, muitos padrões e por muito tempo a gente carregou isso, né? Então, é aos poucos que a gente vai tirando essas camadas, né? Essa imagem ficou muito maneira porque é bem isso. Vão saindo essas camadas que a gente construiu. E são muitas. E aí, o que são fenômenos? É interessante que, assim, acho que a primeira parte do nosso autoconhecimento é esse discernimento do que muda e do que não muda. E aí o Saulo traz essa frase aqui, muito legal. São todos os processos que não são considerados o que é a verdade absoluta e fazem com que você se identifique com eles. Tudo que é impermanente é fenômeno. Então, seu nome é um fenômeno, o sexo que você tem hoje, quem você acha que é, toda a sua realidade, as doenças, as formas, os pensamentos e as luzinhas. E tudo mais que a gente possa enquadrar em que passa, que é impermanente, não tem uma permanência, que não é
imutável, é fenômeno. E o que é a única coisa que não muda dentro desse discernimento da gente olhar para as coisas e perceber o que muda e o que não muda? É o que a gente verdadeiramente é. O que não muda é uma verdade absoluta, que não tem tempo e, e não tem condições, né? A maioria das coisas que a gente conhece hoje, elas são baseadas em condições. Dentro de uma condição, uma coisa é verdade, né? Então, uma verdade que não é absoluta, uma verdade lateral ou de perspectiva. E aí, logo de início, ele traz essa passagem de Lucas 21 e é bem louco de falar sobre passagem, porque eu sempre achei passagem muito difícil. E eu até fui botando alguns parênteses aqui de coisas que ele disse no satsang, para ir dando uma guiada, né? E grifei algumas coisas importantes. E aí vamos começar a ler. E falando alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E aí ele traz que nessa passagem, nesse pedaço, ele está falando de derrubar a ignorância do ser. E aí, pensando sobre isso, assim, a maioria das coisas que a gente tem hoje na sociedade, elas são pautadas, essas construções, né? São todas a partir da ignorância do ser. Primeiramente, a palavra construção, né? Porque a gente construiu muita coisa. Construiu o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é ser feliz, o que a gente tem que ter, como a gente tem que se vestir, como a gente tem que ser. Tudo isso a gente construiu, né? E tudo isso vai ser derrubado. Toda a dualidade, todas as crenças, todas as construções. Porque tudo isso são caixas. E não existe caixa para o ser. O ser é infinito, é tudo. Todas as caixas vão ser sufocadoras. E aí vamos continuar. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E já o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. E aí essa parte me traz muito assim, fenômenos, guerras e tal, várias coisas que vão assustar as pessoas, assim, né, nesse sentido. E são coisas que precisam acontecer, mas assim, imagina que louco, né? O que me veio na cabeça aqui agora, nesse momento. As pessoas muito assustadas, com muito medo, e trazendo o medo delas à tona através de ações a partir do medo. Então, ações de medo da escassez, ações de raiva, ações de vários tipos, baseadas nos fenômenos, baseadas nessas coisas que vão acontecer e que vão assustar as pessoas e vão trazer essas sombras à tona nas ações bem fortemente. Calma aí. Então lhes disse: levantar-se a nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Aí já nessa parte, né, de nação contra nação e reino contra reino, me vem muito a dualidade,
E uma coisa que veio muito no nosso estudo foi o julgamento. E o julgamento, para mim, é totalmente a dualidade, assim, porque se a gente julga uma coisa como boa, outra como ruim, ou certo e errado, é dual, é um e outro. Não tem uma unidade, né? E aí vamos continuar. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E aí, nessa parte aqui, o Saulo para e ele fala: do meu nome, o quê? Meu nome, eu sou. Meu nome, presença, caminho da verdade e da vida. E aí traz também essa parte, né, voltando, linkando aqui, que isso aqui estava sendo dito lá para os apóstolos, para o pessoal que seguia Jesus, mas isso se enquadra agora também no que a gente está vivendo. Não tem tempo, né? A gente pode ler isso hoje, amanhã, daqui a 2.000 anos atrás, e é real, e é atemporal, né? Não muda, não é fenômeno. E sobreviver-vos-á, sobrevir-vos a isso para testemunho. E aí, de novo, ele traz, ele para aqui e fala da verdade no seu coração. A gente dá testemunho da verdade no nosso coração. E aí, de novo, né, lá do nosso estudo, o julgamento das pessoas talvez incomodar, não tomar partido de um lado, da gente estar vivendo a partir da presença, a partir da verdade, a partir do coração. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, as quais não poderão contradizer nem resistir todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E aí é muito interessante aqui, porque às vezes, assim, a partir da mente, né, a gente quer saber o que a gente tem que dizer, ou ter um discurso pronto, e, e o Deus vivo, e tá em fluxo, tá em presença, é uma coisa que a gente não precisa saber. Na verdade, o não saber, a gente fala bastante sobre o não saber, né? E é o não saber. E aí, o textinho que eu trouxe tá um pouco diferente lá, quem for ver o vídeo do Sete Sangue tá um pouco diferente. Nessa parte aqui até fala que, assim, quem vai falar essa boca, essa sabedoria, é a presença. Não é você que vai falar, não sou eu como pessoalidade que vou estar falando. Eu vou ser o instrumento, eu vou ser por onde, né? Por onde passa a sabedoria e a fala necessária do momento. E aí nessa parte aqui também do 16 aqui, dessa parte dos pais e irmãos e parentes, também tá um pouco diferente da tradução que ele pegou para ler, não achei a tradução igual. E aí, assim, lá no site Sangue, ele fala desse corte mesmo, né, da não identificação. Lá falava, na verdade, que como se nós fôssemos matar nossos pais, né? Essa identificação seria cortada. Mas aqui também faz muito sentido essa revolta de pessoas que a gente ama por causa dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada a partir da verdade. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. É necessário se desvincular de todos os padrões e todas as falsas ideias construídas do eu. Saulo. E aí, vai para Mateus. Lindy, Oi. essa parte dessa questão dos, né, da questão dos pais, eu acho isso muito, pais e amigos, né? Eu acho isso muito
É um ótimo exemplo, assim, de um todo, né? Porque eu acho que ainda vai além dessa questão de um afastamento. Vai muito mais, assim, vai muito mais não, mas também, eu acho que nesse sentido de que, por exemplo, lembra aquela frase que o Saulo usou uma vez, que é o trauma trava a alma, certo? O trauma faz a gente agir a partir do medo. O trauma faz a gente não agir com espontaneidade. E neste mundo, muitas relações próximas de maternidade, de paternidade, de amizade, enfim, acabam sendo geradoras de muitos traumas, né? Isso tem algum porquê. Eu não vou conseguir dizer aqui qual é, mas eu acho então assim, que essa desidentificação não é nem necessariamente com a maternidade, com a paternidade, com quem é seu irmão. Não é nem um afastamento físico, talvez, de uma maneira geral, porque essa pessoa não concorda com a forma como eu estou agindo agora. É muito mais um afastamento de traumas. Porque os traumas às vezes são muito pequenos e a gente nem percebe. Existem traumas grandes, existem traumas que todas as pessoas observam, existem traumas que a gente tem certeza que a gente teve. Mas outros não, outros são muito pequenos, mas eles impedem que a gente haja com espontaneidade. E o ser, ele é espontâneo, né? Então, é muito, acho que, nessa pegada, né? Interessante falar sobre isso, assim, que na real eu não vejo, né, a morte como algo de corte, assim. Me lembra muito também que, tipo, tem os traumas, tem essas partes ruins, mas tem as partes boas também. Então, o nosso apego, ele tá tanto pro lado, né, das coisas negativas e que travam a gente, como as coisas positivas. E assim, nessa frase aqui que eu botei de baixo, traz muito isso aqui, as falsas ideias construídas do eu. Porque, na real, eu não sou Indiara, você não é Bárbara. E, assim, dentro desse contexto de historinha e narrativa, a gente tem um pai, uma mãe, a gente não vai deixar de amar eles e não vai deixar de estar próximo deles, mas quantos pais e quantas mães a gente, na verdade, não tem, né? Dentro desse grande arquétipo que é o pai, a mãe, a amorosidade da mãe, a amorosidade do pai. Me veio muito uma vez essa sacada, assim, com filho, na verdade. Eu não tenho filho, mas assim, eu fiquei, nossa, engraçado, né? Porque a família ama tanto o filho, faz tudo pelo filho. Mas o filho que nasceu dentro daquele seio familiar. Mas e os outros filhos? Eles não são todos filhos? Então, vem muito desse corte, na verdade, que não tem pais, irmãos e parentes. Todos somos irmãos, todos somos pais, todos somos parentes, todos somos amigos. Eu acho que talvez tenha mais essa pegada mesmo de falsas ideias construídas. Já a minha família, então eu amo a minha família, vou fazer tudo pela minha família, e os outros não me identifico com eles, me identifico aqui, né? Tudo uma identificação de qualquer forma. Então, esses aqui eu amo e aqueles lá eu não amo. A falsa ideia do eu gera o meu, né? Isso é meu. Aham, Isso é meu. meu, essa frase é famosa. Isso é meu gerou muitas coisas. Mas é isso, é muito doido, né? Então, sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, presença, eu sou. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, nas situações mais complicadas, é que a gente vê que é a parada, né? Porque enquanto tá todo mundo tranquilo, assim, é muito mais de boa a gente traçar uma paz e uma linearidade e tal, sou luz, mas em momentos muito complicados, as coisas se tornam muito mais loucas. Os medos, como eu falei, e as sombras vão surgir e vão ser pesadíssimas. E aí, quem realmente perseverar, quem realmente estiver com amor no coração, será salvo.
na verdade, se salvará todo aquele que traz a espada, traz o corte, com toda a identificação de tudo que assegura toda a sua segurança, todo o seu controle. Cara, eu cortei alguma coisa aqui, mas no sentido de que, assim, o Saulo falou isso no sentido de que, assim, a gente está carregando a espada, a gente está trazendo esse corte com tudo que as pessoas estão identificadas, todo o controle, porque a nossa sociedade toda é baseada no controle, no poder. Os próprios fenômenos têm muito essa pegada, né? A gente traz o fenômeno. De início eu achava muito que espiritualidade era misticismo, e achando que é misticismo a gente acredita em fenômenos. Então são luzes, são coisas que são, né, que trazem, sei lá, eu achava que a gente se iluminar é a gente saber de tudo, e na verdade é o contrário, não é nada disso. E na verdade o que é saber tudo? É estar no controle, é estar seguro. E é isso que a sociedade busca, estar seguro, estar no controle o tempo inteiro. Não só a sociedade, né, no sentido do ego mesmo, né, que está dentro aqui da gente, que tem comandado esse carrinho aqui. E aí, a partir da gente trazer essa espada de corte, claro que isso vai trazer uma revolta, o açoite e o julgamento, porque a gente vai estar, na verdade, trazendo o não julgamento, o corte com todas essas coisas que são a base do que as pessoas têm se agarrado. E aí isso vai trazer o medo, assim como traz aqui, assim como traz aí. O nosso próprio processo traz medo. Então, imagina para quem não está nessa busca, né? Bom, agora vamos conversar. Nossa, eu acho super difícil falar sobre passagens, porque, assim, além de ser uma linguagem difícil, enfim, eu acho muito difícil, mas foi, né? É isso, gente, vamos continuar. O que as pessoas querem não é uma salvação verdadeira, não é uma libertação de mente, não é um despertar de consciência. As pessoas estão buscando por fenômenos. E aí traz o que eu tinha falado, né? Que de início, quando eu cheguei à ideia da iluminação, eu achava muito que eram fenômenos. E a primeira, né, coisa, a primeira impressão que a gente tem é achar que são fenômenos. E aí, a partir disso, a gente fica na espera que aconteça algo, sinais, luzes, naves, que se escute, veja, sinta, que alguém diga. Prisão da busca pelo fora, falta de confiança em si mesmo. E imagina que doideira a gente parar, sentar e esperar uma nave com um monte de luz chegar e falar: oi, então, aqui é o comando de luz, não sei o quê. E aí, cara, muito doido, né? Porque se fosse nesse sentido, qualquer um que tivesse mais abertura tecnológica ou de conhecimento nesse sentido assim, poderia se passar por Deus, por luz. O quanto a gente não tá cego para perceber que não é nada disso. E quanto a gente deixa de nos guiar, de nos guiar pelo nosso coração, pela confiança na gente mesmo, buscando fora. É muito doido, né? É total fenômeno. E aí, aos poucos, a gente vai se ligando nisso, né? Porque eu já pensei dessa forma. E aí, o Saulo fala, levantar e caminhar. O autoconhecimento é a nossa tomada de responsabilidade, autorresponsabilidade, automestria. E parar de buscar fora. Parar de se identificar com as formas. As formas, elas se desfazem e se fazem a todo momento. Aceitação. Quando se tem aceitação de forma verdadeira. E aí o Saulo traz muito assim, que a aceitação está diretamente ligada à gratidão. Quando você começa a ser grato, e aí que a gratidão flui, a aceitação se faz, se floresce. E assim, pensando na aceitação aqui, em mim,
é muito louco, porque eu me vi muito em processos, assim, de projeções do que eu queria, e nessa luta, e nessa resistência de coisas. E aí foi até um papo que a gente teve no estudo, tanto de não aceitar o outro e tentar na imposição mesmo, imposição de ideias, como se aceitar, ou aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. E aí, quando a gente para com essa luta, se abre um espaço para a fluidez, para o entendimento de que tudo está no seu devido lugar. E aí a naturalidade se faz presente e a identificação começa a se esvair, como areia entre os dedos ou como água entre os dedos. Essa coisa que a gente tá tanto tentando segurar, a gente gasta tanta energia com as nossas identificações na... Imagina se a gente não tivesse gastando essa energia toda com a nossa identificação. O espaço que se abriria e a energia que estaria fluindo no fluxo certo, sem esforço, sem ação. Reconhece-se a fonte, a automestria, empoderar-se de si mesmo, aceita-se a vida. E, cara, todas as coisas que aconteceram na minha vida foram para o meu bem. Cada coisinha me fez crescer e perceber coisas e ter viradas de chave. Então, todos os dias, não digo todos os dias, mas às vezes eu paro e agradeço, assim, tipo, gratidão, gratidão. Até num sentido, assim, de trazer a gratidão quando surge uma projeção para mim. Quando surge mas eu queria isso. E aí logo vem a gratidão, porque na verdade, do fundo do meu coração, eu sei que aquilo não deveria ser do jeito que eu projetei, apesar da projeção estar ali e existir. Eu sei que isso não é dessa forma e que foi melhor da forma que é. E aí eu trago a gratidão como um trabalho desse desfazer da identificação. E aí vem essa imagem muito legal. Cara, você precisa sair dessa zona de conforto. Olha que doideira, a gente tá tão identificado nessa zona de conforto e com tanto medo de sair disso, que a gente não percebe que, na verdade, esse conforto é desconfortável. Mas é o costume, é tudo que a gente conhece. E aí, o Saulo traz que aquele que está em busca de conforto, de muleta e de colo, está num processo estagnado. Quando eu cheguei na Sanga, eu estava exatamente procurando conforto e uma muleta. E aos poucos eu fui tomando lugar de mim mesma. Porque é um processo de auto-amor, de autocompaixão. E aí não tem mais muleta, não é necessário mais colo, não é mais necessário conforto. Então, gente, se estiver buscando conforto, muleta e colo, vamos olhar isso, porque não é por aí. Mas de início a gente começa nessa pegada e tá tudo bem. É só uma mudança de olhar, né? A gente está olhando por um lado e de repente a gente começa a olhar de cima e não mais por perspectivas, por lados. Ser a mudança que queremos ver no mundo. A mudança começa consigo mesmo. E foi o que eu falei agora, né? Auto-amor, autocompaixão, aceitação. E aí, só através do processo com a gente mesmo é que isso vai transbordar para o outro. O tempo todo eu percebo que, na verdade, quando eu estava julgando, apontando o dedo e me baseando em crenças e certezas, na verdade eu estava me machucando, me flagelando, não tendo compaixão por mim, me julgando. E aí o outro era só um reflexo através de espelhos. E quanto mais eu consigo trazer essa compaixão por mim mesma, olhar minhas sombras e amar e aceitar profundamente isso, mais eu consigo olhar para o outro com compaixão e amor e aceitação, seja lá
o que o outro tenha como realidade, como identificação, não importa. Vai saindo toda essa confusão que tá entre as relações, que tá entre os seres, que na verdade é só ilusão. Amor em movimento é uma constância, é uma multiplicação de toda a compaixão disponível. E o amor é muito isso mesmo, né? A compaixão. Eu gosto muito dessa palavra, compaixão. Sofrimento por escolha. E o Saulo traz uma parada aqui que é muito... Essa frase, calma aí. Tudo que me faz sofrer é o que eu estou buscando. Se isso está chegando até você, é porque existe uma reverberação muito profunda no âmago da tua alma que está em busca disso. E aí é uma parada muito doida, né? Porque se a gente olhar assim num primeiro ponto, a gente vai falar, nossa, mas óbvio que eu não estou buscando o sofrer. Como eu posso estar buscando sofrer? Mas sim, estamos, porque se tudo é frequência e nós frequenciamos e criamos a nossa realidade, como não estamos buscando por isso que estamos experienciando? E aí, como que isso acontece? E aí, um dos pontos que a gente trouxe até no nosso estudo também, conectar-se com memórias de sofrimento para revivê-las no agora. As coisas que são fenômenos, que são impermanentes, simplesmente passam. E só existe o agora. Não existiu nenhum momento que não fosse o agora. Eu estou aqui agora, vocês estão aí agora, estamos todos aqui agora. E não tem outro momento que não seja agora. Então a gente traz a memória de sofrimento para o agora, para reviver aquilo. E por que a gente faz isso, né? Eu fiquei pensando sobre isso e também com as frases do Saulo. Ele falou sobre crença do não merecimento de ser feliz. Então a gente traz essa pegada de sofrimento por acreditar que não podemos ser felizes. Identificação com culpa, tem muito essa pegada de culpa, querer sofrer por sei lá o quê, porque não fez isso, porque não fez aquilo. E são projeções, né? E aí, de novo, vem a aceitação, vem a gratidão e vem o entendimento de que tudo foi da forma que deveria ser, que a gente fez o que a gente sabia fazer. E aí o Saulo traz também o gostar de sofrer. A gente gosta de sofrer, a gente gosta de ter esse controle sobre as coisas. E me vem muito, na minha experiência, a projeção. Aí foi uma parada que eu botei aqui do meu pensamento. Sustentar a narrativa do eu pessoal, porque assim, dentro da narrativa da historinha, da minha historinha, da historinha de cada um, tem todos os acontecimentozinhos. E esses acontecimentos, eles sustentam quem a gente acredita que a gente é. Então é muito louco. Então, o que eu me vejo fazendo? Projetando coisas que aconteceram antes, no passado, para sustentar essa minha narrativa de quem eu sou. Porque se não tiver nenhuma narrativa, se não tiver historinha e se não tiver identificação, o que sobra? Só sobra presença. Não tem mais eu se não tiver historinha. E aí eu acho que a partir dessa narrativa do eu pessoal que vai se desenrolando tudo isso. O controle, a identificação, o achar que não merece. E aí vem as memoriazinhas. Então, é isso que eu acredito, né? A gente sustenta a nossa narrativa através das historinhas. A gente está sempre contando as nossas historinhas. A nossa narrativazinha. É isso que faz a gente acreditar que a gente é esse eu pessoal. Essas lembranças. E o Saulo traz o orar e vigiai. O que é o orar e vigiai? Ele fala sobre a gente estar atento e, de novo, traz que até o sexto chakra se cai. Que a gente pode estar vendo tudo, sabendo de tudo,
né? E se a gente não estivesse observando, se investigando, realmente atento, a gente pode cair. Se a gente chegar num ponto de acreditar que a gente é alguma coisa, né? Que aí, duas palavras que linkam muito, que são contrários de amor e humildade, é a arrogância e o medo. E aí, cara, muita coisa tá linkada nisso, né? Na arrogância, em se achar acima de alguém, acima de algo, sendo que somos a mesma coisa acontecendo aqui, em unidade. E aí, atenção sempre, observação, investigação. E o quanto é difícil, né? A gente está sempre se vigiando, sempre em investigação, sempre sendo observador e não se identificando. É difícil, mas aos poucos isso vai se decantando. Aos poucos, quando a gente vê, a gente está cada vez mais atento, cada vez mais prestando atenção nas experiências. É muito doido, né? E aí vem esse descanso na fonte, quem você é de verdade. E o discernimento de saber o que é do coração, o que é de verdade e o que é do ego, o que é dessa mente que está querendo alguma coisa, que está querendo pertencer, que está querendo ganhar, que está querendo sei lá o quê. Aos poucos fica bem claro. Apesar de às vezes a gente não conseguir trazer a ação do coração, fica claro que mesmo a gente agindo a partir do ego, aquela reação é do ego. O discernimento, acho que é o primeiro ponto assim que se faz enraizado em nosso coração, para daí ir despertando as virtudes do amor e da humildade, ancoradas pelo nosso coração. O querer desinteressado. Então a gente tem que querer isso de verdade, mas não querendo. Por que querer isso sem querer? E assim, é bem essa pegada de estar atento, né? Então, se você quer, você está atento, senão é muito fácil identificar. Mas desinteressado porque você não está querendo chegar em lugar nenhum, porque quem quer chegar e ganhar alguma coisa é o ego. E aí o Saulo traz os Coríntios, carta aos Coríntios, que a gente fala bastante na nossa sanga, e é um texto que sempre me deixa muito maravilhada, porque é muito lindo, e realmente, como o Saulo disse, é pura desidentificação. E vamos ler. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. E eu imaginei assim o som saindo dessas coisas, mas sem vida, na verdade, sabe? É só uma frequência ali sem vida. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E aqui me lembra essa parada do poder, né? O tanto que a gente busca por poder, e não importa o poder que tivesse, o tanto que pudesse fazer através desse poder, se não tivesse amor, nada seria. Não seria vivo, não seria nada. Fenômenos. Poder é fenômeno e é total ilusão. E tem muito essa pegada também de querer controlar, né? De querer ter controle sobre as coisas e sobre os outros. E aí linka com arrogância, linka tudo muito linkado. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí vem essa parte do fazer. Não importa o que seja feito para mostrar algo, para dizer que é, se não é amor, isso não tem serventia. Não importa. É só uma ação para algo e não uma ação do coração.
aquela ação que a gente falou até no estudo passado, ação pura, que na verdade ela não é uma ação porque ela não deixa rastro, que ela é limpa em si e inteira. Ela é porque é e não para algo, por algo, porque, sei lá o quê. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. E como isso aqui mostra muito, né, como o amor está acima de todas essas coisas, de todos esses fenômenos, e até mesmo das profecias, transpassando todas as coisas. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, que agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E aí eu gosto muito dessa parte também que fala dos espelhos, né? E a gente tem visto por espelhos, a gente tem todas as nossas relações pautadas em espelho, então a gente vê no outro e projeta no outro o que está na gente. Mas quando a gente tirar todas essas máscaras, veremos face a face. E essa face é a mesma face em todos nós. Amor. Infinito, totalidade, unidade, verdade. Desidentificar. Saulo fala sobre abrir a porta, né? Tem uma parte da Bíblia que fala disso, da gente... Que Jesus não entra se a gente não abrir a porta, né? E aí isso me lembra muito, o que vem na minha mente é o abrir espaço. Enquanto a gente estiver com tantas coisas dentro da gente, enquanto a gente estiver tão cheio de si, tão cheio de crenças e certezas, não há espaço para que a presença esteja. Não que ela não esteja, né? Falei uma coisa que ficou meio estranha. Mas assim, a presença está sempre aqui, mas para que ela esteja no controle, não mais o nosso ego. Abrir esse espaço para perceber e reconhecer quem a gente nunca deixou de ser. Mas nesse sentido, né? Não como se a presença não estivesse aqui. E aí há essa morte do eu pessoal, essa desidentificação. Tá chegando mensagem aqui, mas eu não vou ler não, hein, gente? Essa desidentificação é a morte do eu pessoal. Não vai sobrar esse eu pessoalzinho que a gente conhece, ele vai morrer. E aí é muito louco, né? Porque a gente, nossa, imagina, como assim, né? Eu vou morrer. Isso que eu conheço vai morrer. Isso que eu acredito que eu sou vai morrer. E desidentificar é ser o amor, é autorresponsabilidade. Então, foi uma coisa até que me veio agora, mas que estava lá atrás, do Saulo trazer nos textos, que vão aparecer muitos dizendo que são cristos, que são profetas, e aí a gente ter essa pegada de perceber que a autorresponsabilidade é nossa e não está na mão de ninguém, então sempre trazer
a nossa responsabilidade, o nosso saber pelo coração, porque todo o conhecimento, toda a sabedoria está dentro da gente. Ninguém tem que dizer para a gente o que a gente tem que fazer, ou o que é ou o que não é. Então, confiança em si mesmo, no nosso coração, e na verdade que está em todos os seres, porque todos somos um fractal. Já falei algumas vezes aqui, né? Nós somos a semente. Em todos nós está todo o conhecimento acástico, todo o conhecimento do universo. Então, é só a gente acessar isso através de abrir esse espaço para que isso se faça presente, para que o Deus vivo flua através de nós, não mais através de padrões, não mais através dessa narrativa e dessas imagens que a gente construiu. A gente vive a partir de imagens, né? Coisas que a gente já viu e a gente já acha que sabe, e aí traz essa informação e fica jogando, e não abre espaço para essa sabedoria que é inata ao ser. Compaixão, nos amar e perdoar verdadeiramente. Nesse processo, assim, um dos pontos que eu já passei, e acho que muita gente passa, é o autojulgamento. Quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, é difícil, e aí a gente começa a achar que a gente é ruim e não aceitar essas sombras. E, cara, só a partir da compaixão, só a partir da gente se amar e da gente se perdoar, e entender o que está por trás disso tudo, é que a gente verdadeiramente vai ancorar o que somos, a presença. Querer verdadeiro e desinteressado, que a gente já falou, a gente tem que querer isso de verdade. Porque às vezes a gente quer, mas a gente não quer tanto assim, porque a gente, né, tá nessa narrativa há tanto tempo, e é tudo que a gente conhece. Quando a gente olha para o mistério, para o desconhecido que é a presença, rola um medo de desagarrar de tudo, soltar a mãozinha e pular. Que é bem assim, né? A gente está cada vez mais pulando nesse vazio. E então querer verdadeiramente, de coração e desinteressadamente. E o não saber. Quanto mais a gente vai descobrindo quem somos, mais a gente não sabe. Então, não é uma corrida por saber, é uma corrida por não saber, por simplesmente ser a própria experiência, e o que o Saulo traz de ser o caminho, o caminhante e o caminhar, é isso, né? Então, a gente é, na verdade, toda a experiência que a gente está vivendo e a gente ao mesmo tempo. A gente, né? A gente é tudo isso. Não é uma parte separada da outra. Isso traz o seja e isso traz o não saber, porque não tem nada para a gente saber. Porque o que a gente conhece é a partir do conhecer objetos. Dentro da dualidade, você olha um objeto, seja ele qual for, seja ele um pensamento, uma informação, uma pessoa, uma caneca, um objeto, e você o conhece, porque você olha para ele e tal, já viu, conhece o sabor, sei lá, da água. Mas e se a gente fosse tudo isso? A caneca, o ser que está sentadinho aqui, a mesa e o ar e todas as coisas. Não teria como a gente conhecer, apenas ser. Não que eu tenha compreendido isso totalmente, tá, gente? Mas é nesse sentido, porque não vai ter como saber, conhecer. Ah, tá, agora eu entendi. Então, é isso que é a presença consciência? Não. Porque a gente só pode ser isso. Ser aqui agora e não conhecer. Como um desabrochar a cada instante, né? Cada instante. E aí que tem essa sacada do infinito, porque não tem tempo, não tem esse tempo cronológico que a gente conhece. A cada momento é um desabrochar e é infinito.
Porque ele é inteiro e ele não tem comparação com nada. E ele não é conhecido. Acho que eu dei uma viajada, mas é isso. E aí, gente? Deixa eu ver aqui o chat, se tem uma coisa legal. Aí o Saulo trouxe aqui, né? Abrir a porta é assumir a responsabilidade de uma ação para que o divino haja. Ai, minha sogra toda duplicada, adoro, manifestando. Do Gil. Ai, cadê aquela Indira? Sumiu. E aí, gente, vocês têm alguma coisa para conversar comigo, para falar? Vocês gostaram? Foi legal? Hoje eu tava, nossa, hoje eu tava com a cabeça muito ruim, mas assim, foi o que foi. Sai sempre o que sai, é sempre perfeito da forma que é e da forma que tem que ser. Então é isso. Semana que vem a gente vai estudar teu estudo de crenças. Crenças é muito legal, né? É um tema muito maneiro. E tamo junto. Apareçam no estudo, vamos conversar sobre esse sete sangue. E aí na semana seguinte eu trago esses pensamentos aí que surgem na minha cabeça e que eu junto com os pensamentos que vêm da cabeça de vocês, que na verdade não tem nenhuma cabeça, é só um campo de conhecimento que que está em todos nós e que vai aparecendo a partir de cada morada do Pai. E isso é muito legal. Fala comigo. É só porque caiu mais uma ficha aqui, né? Quando você estava falando da nossa identificação com a nossa própria história, né? E, e aí eu fiquei pensando assim, por que que eu vivo isso, né? E no final, pelo menos para mim, fica parecendo assim que eu quero estar certo, né? Eu quero estar sempre certo. Então, se eu fui tomando decisões na minha vida que me trouxeram até aqui, então eu me apego, me identifico, né, com toda essa história que foi passando, porque fui eu que decidi tomar esse caminho e chegar até onde eu estou, né? Então eu tenho que defender isso com unhas e dentes, né? E é difícil. Se eu não defendo isso, eu estou errado. Então a minha reflexão é: se eu trabalhar mais essa questão de que eu não preciso estar certo, né? De repente fica mais fácil aliviar essa identificação com o passado, né? E outra também, acho que, não sei, um pouco a diferença de desapegar e de desidentificar, né? Então, eu tive uma fase, acho que eu estou um pouco nela também, de querer desapegar das pessoas, né? De não estar mais em contato com certas pessoas, e principalmente família, né? Família tem muito disso, fica naquele dilema, né? Pô, vou me afastar das pessoas e tal. E eu acho que é essa diferença, né? De desapegar é meio isso, né? Afastar mesmo, eu não quero você na minha vida. É meio uma fuga, né? Eu estou fugindo da situação. Enquanto desidentificar, a família continua existindo, continua ali, eu só não preciso ficar sofrendo com aquilo que me incomoda, né? Então, foram as duas fichas aqui que caíram ao longo da sua fala. Muito obrigado. Show. Essa pegada aí do que você falou no começo, da razão, foi uma parada que a minha chave virou também uma conversa com a Bárbara Gil, que a gente estava conversando. E aí a gente estava falando exatamente dessa coisa de crença, de defender opinião, e me veio isso. Pô, a gente defende as opiniões para sustentar o que a gente acha que a gente é, o que a gente acha que está certo, para sustentar a gente mesmo, sustentar o nosso eu pessoal. Senão, ele se dissolve, imagina. E foi exatamente essa pegada. E essa pegada vai linkando com as outras.
com as outras coisas, né? Então, eu pensei dessa forma aí que você pensou também. E do apego dessas coisas é muito doido, porque na verdade é uma fuga, assim, a gente não querer estar perto da família. E é muito importante a gente estar em contato com a nossa família. E essa desidentificação é só a gente não se entender como filho de tal pessoa, né? Mas entender essas relações como arquétipos desse amor e do que a gente deve fazer dentro dessas relações, mas estar presente sim, porque isso aí é uma situação tem muito para ensinar para a gente, porque a gente não nasceu nessa família por acaso, as situações problemáticas não são por acaso. A família é um portal importantíssimo para a nossa autocura. Assim, no meu processo é muito forte a minha família, assim, dos problemas, das faltas da minha criança. Então, tudo isso eu tenho que olhar, assim, minha criança está super presente aqui, o que que ela viveu lá, o que que ela sentiu falta, carência de amor paterno, por exemplo. Então, assim, tem que olhar. Não adianta a gente fugir e dar essa pegada do desapego que não dá certo. Mas se desidentificar, porque a gente não é isso. Então, a gente não é essa historinha. Mas a gente ama eles, claro, e honra, porque eles trouxeram a gente aqui. E aí tem essa pegada, né? A gente tem vários pais, várias mães, vários filhos, vários irmãos. A cada momento o arquétipo se manifesta, né? Então, às vezes, uma mãe é um irmão, às vezes você, sei lá, deu uma viajada aqui, mas é isso. Os arquétipos estão toda hora se manifestando, seja lá em quem for. Fala. Eu acho que a Bela queria falar alguma coisa primeiro. Eu não sei se ela quer falar ainda. Eu já tentei falar várias vezes, mas o microfone não funcionou. E aí eu deixei e agora eu tô rindo da Índia. Ela com os fenômenos. Eu só queria reforçar que tá aberto o estudo, né? Semana que vem. Quem quiser se candidatar para conduzir com a gente. Conduzir não é que tem que fazer sozinho, não. É para estar junto, para estudar, para a gente ter essa interação maravilhosa que a gente anda tendo. Então, quem quiser, né, a Indy já deve disponibilizar, não sei quem está responsável por isso no decorrer da semana, o link já para você quiser ir já lá no YouTube, já começar a ouvir, anotar alguns pontos, alguma coisa. Fiquem à vontade. Era isso. Pode falar, meu amor. Então, sobre a frase que a Indiara colocou, que acho que foi sua mesmo, Indy, do sustentar a narrativa do eu pessoal, eu gosto muito desse exercício de ver as questões bem práticas, assim, né? Eu sou uma pessoa muito analítica, então eu acabo fazendo bastante isso. E eu assisti uma série, não vou entrar em detalhes nela, mas uma das personagens, no final, assim, ela é uma escritora e ela já tinha passado por várias coisas, né, durante esse percurso, esse caminhar dela ali na profissão, como profissional. E aí ela entrou em depressão. Ela entrou em depressão porque ela estava tentando escrever um livro. Vejam só, ela estava tentando escrever um livro e só que ela queria escrever o livro dela baseada nos traumas dela, como ela foi uma pessoa que se superou. Ela queria escrever um livro sobre superação. E ela não conseguia escrever esse livro sobre superação. E aí, quando ela falava com a gente dela falava, mas fulana, escreve o que sair e tal. E aí, um belo dia, ela escreveu um livro. Escreveu, assim, uma série que é um desenho animado, mas é um desenho animado muito bom, que cutuca a gente. E aí, ela escreveu um livro um dia, assim, em 24 horas, ela escreveu um livro, coisas de desenho animado, mas ela escreveu um livro. E ela mandou pra gente dela, nem foi ela que mandou pra gente dela, foi outra pessoa. E aí a gente dela ligou pra ela e falou assim, nossa, esse livro ficou muito bom, fulana. Esse livro é muito divertido, vai vender bastante. Coisas do mercado, né? Vai vender bastante, as pessoas vão gostar e tal. Aí ela, mas eu não quero que você publique isso. Essa não sou eu.
não é isso que eu quero contar, não é essa história que eu quero contar. Eu quero contar a minha história de superação. O quanto o meu trauma paterno me fez ser quem eu sou hoje. Eu quero ser um exemplo para as meninas, para mostrar para elas o quanto eu me superei. E aí, ela entrou em depressão porque ela não estava conseguindo escrever sobre isso. E aí, na hora, virou a minha chave sobre esse assunto, que foi justamente, né, assistindo essa série, que foi sobre isso. Cara, olha só quanta energia ela estava gastando para poder continuar naquela posição que ela queria ter, de que ela era uma escritora muito, muito culta, que queria escrever sobre uma questão relacionada ao quanto ela se superou. Ela não podia escrever algo divertido, que estava muito bom, que fazia jus ao talento dela, mas ela não podia ser divertida. Ela tinha que ser a pessoa super culta, super... E aí até essa coisa do sofrimento dela, desse se colocar como vítima, na verdade ela se colocava como vítima, mas era uma vítima que também queria estar acima, né? Porque ela não queria, é isso, ela não podia ser divertida, porque as pessoas divertidas são as pessoas que não são profundas. Ela tinha que ser uma pessoa profunda. E isso foi uma coisa que me caiu essa ficha dessa frase que Indiara falou do sustentar o pessoal vendo essa série. É BoJack Horseman, o nome da série. Tem no Netflix. Enfim, é uma série bem interessante, mas é meio longa. Vocês não precisam ver. Essa parte foi bem legal, foi contada. E aí, uma outra coisa que eu estava pensando sobre essa questão do processo familiar, né? Agora já indo para outra coisa. Ou não, né? Na verdade é a mesma coisa. O quanto para mim, por exemplo, na verdade isso era um processo que já vinha acontecendo, mas nos últimos meses isso foi intensificado. A minha relação com meu pai, eu moro com meu pai, minha relação com meu pai, ela sempre foi meio 880. Indiara conhece meu pai é um ótimo pai, um excelente pai. Só que a gente tinha umas questões, porque nós somos, o quê? Muito parecidos. Muito parecidos. Parece que a gente é a mesma pessoa. E assim, a gente é intolerante um com o outro. E aí, nos últimos meses, eu consegui ver o quanto ele é o meu espelho. E assim, às vezes eu ficava pensando, em vários momentos da minha vida, eu já falei assim, eu tinha que ter ido embora da minha casa há muito tempo. Em vários momentos eu pensei isso. E hoje eu posso falar que não, eu não devia ter saído da minha casa há muito tempo. Eu deveria ter estado aqui até hoje. Agora eu posso sair da minha casa. Eu deveria ter estado aqui até hoje para conseguir me entender, para conseguir me conhecer, saber me ver mesmo, é isso. Porque se eu nasci com esse espelho tão nítido na minha frente, isso tem um porquê. E assim, eu não tô dizendo que eu aprendi tudo, não. Eu tenho muita coisa ainda para aprender. Mas pelo menos isso eu já aprendi. E assim, eu posso dizer que a minha relação com ele hoje em dia tá muito melhor. E tá muito melhor não porque a gente tem evitado tocar nos assuntos que faziam, por exemplo, a gente discutir. A gente não evita. Hoje em dia a gente consegue trocar ideias, o que é muito interessante, porque a gente consegue... E dia desse, eu até falei com o Indiara semana passada, que dia desse a gente estava conversando e ele falou assim comigo, a gente estava conversando, só que eu e ele a gente fala alto, uma coisa meio impositiva, assim, mas não é briga. Aí hoje em dia a gente já sabe que não é. E aí ele falou assim, ele começou a falar uma coisa e eu falei, não, interrompendo. Aí ele, para de querer me controlar. Quando ele falou isso, eu falei, realmente, eu gosto muito de controlar as pessoas, então ele tá certo, é verdade. Eu coloquei minha viola no saco e a gente continuou conversando numa boa. Então, assim, são coisas muito pequenas, é porque a gente costuma ver a espiritualidade, né, essa coisa do misticismo, como se tudo fosse ser uma coisa enorme, como se tudo fosse ser um acontecimento. E não, as coisas são muito pequenas, é o nosso dia a dia. Se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, a gente vê muitas coisas, né? É isso. É muito legal, né? Porque uma coisa até que eu e a Su, a gente estava conversando, e que cada coisa vai ficando, cada momento vai ficando mais sutil. A gente vai se aprofundando nisso e vai ficando mais sutil, né? São pequenas coisinhas que você vai criando consciência do porquê que você está tendo aquela ação, o que está por trás daquela ação. E é muito legal a gente ter essa pegada de, tipo assim, veio do seu pai a clareza para você. E, cara, você viu isso, você não precisa ficar sustentando que você tem razão, né? Você precisa... Nossa, eu tô vendo, tudo bem? Tá tudo bem? Que bom que eu tô vendo, né?
Esse que é o bom. Compartilhar. Oi, gente, boa noite. Oi, Gil Xará. Eu acho muito interessante, e pegando um pouco do gancho do que o Saulo acabou de postar aí, que a família é o portal, né, para a cura. Se a gente veio nessa família, né, Indy, tem com certeza muitos motivos para essa observância. E a gente tende, às vezes, a um movimento de fuga quando não há uma identificação. Eu, por muito tempo, falei que eu era a ovelha negra da família, porque eu não me identificava em nada com a minha família. E hoje eu vejo o quanto eu aprendo, seja no exemplo de fazer igual ou como exemplo para fazer diferente, né? E quando a gente nasce aí, já vem com nome, vem com muitos aprendizados que a gente vai seguindo os modelos. E é muito bacana chegar na vida adulta e ter a percepção do que eu quero desvestir, né? O que tem de Gabriela que eu não quero ter, o que eu quero aprimorar, né? E que às vezes é mais importante, e é um desafio, né? Tá próximo, tá inserido nessa família, para fazer esse trabalho de desconstrução e de evolução dessa família. Eu vejo isso, por exemplo, a relação que os meus pais tiveram com os familiares deles, né? Com pai, mãe, que eles tiveram com os filhos, a forma que foi criado os filhos. Aqui nós somos 5 filhos. E a forma que eu tento educar a minha filha, eu pego muito os meus pais como exemplo, mas não falar, não, eu não quero fazer assim. Não é porque eu fui educada dessa forma que eu preciso fazer dessa forma, né? E quebrar, né? Evoluir, eu penso, né? Eu penso que é uma forma de evolução e de utilizar esse portal realmente para essa transformação do crescimento. E nessa quarentena foi muito engraçado, porque eu saí do emprego no início do ano, e desde novinha eu trabalho, então eu nunca estou em casa. Acho que eu nunca estive tão próxima da minha família. E a minha ideia era tirar um período sabático para viajar, para fazer muitos processos. E no final das contas, muitos processos para tentar lidar melhor com a minha família. E aí veio a pandemia, no que eu fui impedida de viajar para fora. E estou tendo que realmente é necessário, que é o contato com a família. Por exemplo, eu não dava conta de casa cheia, bagunça, gritaria. E aí teve um período da pandemia que estava todo mundo dentro de casa. E eu tendo que lidar com criança correndo, com mãe falando, com cunhado não sei lá o quê. Que maravilha! É muito fácil meditar lá no meio da natureza, tranquilinho, o som dos pássaros, né? Agora, desafio mesmo é você fazer isso no dia a dia, na prática, e com as pessoas que realmente são importantes para a gente, né? Não é à toa que a gente nasceu nesse berço, nessa família, não é à toa que estamos aqui essa noite falando sobre isso. Cada um, tenho certeza que, à medida que você foi trazendo as percepções e as falas do Saulo, foi se identificando de alguma forma. Peraí, né? E família é sempre algo que nos leva a questionar. E não podemos ter medo de desapegar e de permitirmos essa mutação, né? Isso. E caiu uma ficha com a sua fala que eu achei legal. É muito eu falo por mim, né? Mas, a ânsia de sair de casa, né? Primeiro essa ânsia de sair de casa e depois ficar pregando somos todos um, né? Então, é o tal do somos todos um seletivo mesmo, né? Eu não aguento ficar nem com a minha mãe e depois eu tô pregando que o mundo é uma coisa só. Então, é mais um aprendizado.
Gente, gratidão. Pela troca, a gente está sempre aprendendo e ensinando nesses processos. É maravilhoso. E é isso, estamos juntos. Espero que todos possam estar presentes no estudo semana que vem. E sou muito grata pela presença de todos.